Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Olá, família, tudo bem? Aqui com a Prof. Marisete, está tudo bem? E eu estou aqui para mais uma aula de filosofia, vamos lá? Então, abram as suas apostilas hoje na página 19, ok? Na última semana, nós fomos até a página 18, nós estávamos refletindo aqui sobre as comunidades, a convivência social e a maneira de se comportar, né? O bonequinho aqui que queria dizer que ele era o centro do universo. Então, nós fomos até aqui, fizemos as atividades. Então, hoje, na página 19, tem aqui uma história bem bacana que faz a gente refletir também sobre a nossa convivência no dia a dia com as outras pessoas. Então, vamos acompanhar a leitura com a professora e depois nós vamos conversar sobre o que ela significa, ok? Então, acompanhem lá. Há quase 200 anos, um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer refletiu sobre as dificuldades de convivência entre as pessoas. Em busca de uma solução para esse problema, ele escreveu uma fábula que trata das dificuldades de convivência de certos grupos de ouriços. Então, ouriços são aqueles bichos cheios de espinhos nas costas, né? Muito bem, então vamos ver a fábula que ele criou para poder explicar certas dificuldades que a gente encontra na convivência com as outras pessoas. Em uma noite de inverno, um grupo de ouriços estava prestes a morrer congelado, certo? Então os animais resolveram se aproximar para se aquecerem, mas os espinhos de uns machucavam os outros, por isso eles logo se afastaram. Estavam quase morrendo congelados novamente, aí quando decidiram se aproximar, só que com mais cuidado, deixando um pequeno espaço entre eles. Desse modo, todos conseguiram se aquecer sem ferir uns aos outros com seus espinhos. Certo? Então, uma fábula onde um grupo de ouriços estava numa noite de inverno muito fria, né? Então, se eles se aproximavam muito, eles se machucavam. Se eles se afastavam muito, eles morriam congelados. Então, eles ficaram numa distância onde eles podiam sentir o calor um dos outros, mas sem espinhar, sem enfiar o espinho na pele uns dos outros. Então, aqui diz assim: converse com os colegas, mas como nós estamos na nossa aula à distância, vamos refletir sobre o significado dessa fábula, ok? Então, diz assim, questão A. Na fábula, os ouriços poderiam morrer congelados se continuassem muito afastados. E o que acontece com as pessoas quando elas ficam muito afastadas umas das outras? Então, aqui, vocês sabem que nas fábulas, os animais falam, né? Eles têm sentimentos e falam, se expressam como nós, seres humanos. Então, agora aqui, na vida humana, né? O que acontece quando as pessoas se afastam muito? Então, as pessoas também sentem falta, sentem o calor, sentem falta do amor, sentem falta da convivência, porque nós, seres humanos, somos seres gregários, que os filósofos chamam, né? Que nós precisamos viver em grupos. Então, nós precisamos, como nós estávamos estudando, da convivência familiar, de grupos de amigos, de se sentir pertencendo a grupos, certo? Então, o que acontece quando as pessoas ficam afastadas? A gente sente carência, a gente sente saudade, a gente sente falta, ok? E quando se aproximavam demais, os ouriços feriam uns aos outros com seus espinhos. Como é que as pessoas ferem umas às outras na convivência diária? Então, da mesma forma que os ouriços picavam uns aos outros quando eles se aproximavam demais, nós, pessoas, seres humanos, também temos que ter um certo cuidado, né, com o espaço do outro. Então, a gente pode chegar no outro, agora falando da convivência diária, até onde começa o espaço dele. Então, que exemplo que eu posso dar? Digamos, numa sala de aula, né, numa convivência pacífica, você jamais deve chegar e pegar o material do seu colega da carteira sem pedir permissão para ele, que você estaria invadindo o espaço que é dele, certo? Você tem que pegar, chegar e pedir para o colega. Eu poderia usar
o seu lápis de cor, sua canetinha, sua borracha, você poderia me emprestar seu apontador e não chegar e simplesmente pegar. Porque na escola acontece assim que você vai ficando muito íntimo dos seus colegas. Então você acha que você já não precisa mais pedir. Só que a educação, né, ela sempre vai ser necessária, não importa o tanto de intimidade que você tenha com a pessoa. Sempre a boa educação. Então, mesmo que você já pegue, ele empreste para você várias vezes esse material, você não deve chegar e simplesmente pegar porque no dia anterior ele te emprestou. Você chega sempre e pede permissão, porque ali é o espaço dele. E dentro de casa acontece a mesma coisa. Digamos que você tenha um irmão ou uma irmã, né? Eu tô falando tanto para meninos como para meninas, que cada um tem o seu quarto. Invadir o espaço do outro significa também entrar no quarto do irmão ou da irmã, pegar coisas sem permissão, usar coisas sem permissão. Então aí você estaria agindo como os nossos amiguinhos aqui da fábula, os ouriços. Você estaria espetando, por quê? Porque você se aproximou demais. E quando a gente se aproxima demais, você ultrapassa o espaço do outro e fere o outro. Então, esse que é o exemplo que o Arthur Schopenhauer quis explicar aqui, que nós temos que ter sempre muito cuidado com o espaço das outras pessoas. Muito bem, então vamos para a página 20. Para se aquecer, sem se ferirem, os ouriços deixavam um pequeno espaço entre si, o que significa se tal acontecimento fosse comparado à convivência entre as pessoas. Então, a prof acabou de explicar, né? Quando nós invadimos o espaço do outro, a gente acaba de alguma maneira ferindo, né? Porque cada um tem o seu espaço pré-determinado, que é até onde você pode chegar respeitando o espaço do outro. Nas fábulas, os animais agem como seres humanos. Esse texto revela ensinamento que pode ser aplicado à vida das pessoas. Então, todas as fábulas, elas sempre têm um final, uma moral da história, certo? Que ensinamento essa fábula dos ouriços pode ser aplicada na nossa convivência? Respeitar o espaço do outro. Nunca esquecer disso. Nem quando você é criança, nem quando você for adolescente, nem quando for adulto. Vai sempre funcionar do mesmo jeito. Se você respeitar o espaço do outro, você vai ter uma ótima convivência. E isso funciona nas questões assim de falar com o outro também. Sempre ser cuidadoso com o que você fala, porque a fala também ela tem espinhos. Então, muitas vezes você pode falar coisas que machucam para o outro. Então, ser cuidadoso também com aquilo que a gente fala, porque muitas vezes aquilo que a gente fala é a nossa opinião. E a gente sabe que cada um tem a sua própria opinião e que a nossa verdade não é a verdade muitas vezes do outro, né? Então, se eu gosto de uma determinada cor, esse é o meu gosto. Aí eu não posso querer impor que o meu colega ou minha colega goste daquela cor. E isso vale para desenho, isso vale para games, isso vale para séries da TV. Então, sempre respeitando o gosto do outro. Ok, pessoal? Então, essa fábula quer dar essa lição de moral, vamos dizer assim, ok? Muito bem. Então, aqui nós estamos concluindo a nossa aula e a prof vai passar uma atividade aqui para vocês, ok? Lápis na mão diz assim: realize essa atividade seguindo as orientações da professora. Então, usando o material de apoio, vocês vão confeccionar alguns fantoches representando ouriços. Então, criem uma dramatização para apresentar como se fosse um teatrinho. Nela, os ouriços devem dizer quais são os espinhos que a prof acabou de falar, com que as pessoas ferem umas às outras na convivência diária. Então, aqui no material de apoio de vocês, ó, tem os ouriços, certo, pessoal? Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão pegar palitinhos de sorvete desses que vem no picolé, né? Que a mamãe às vezes tem em casa, que ela faz. E se você não tiver, pode ser também canudinhos plásticos. Então, você vai
destacar ou recortar, eu não sei como que tá no livro de vocês, no meu aqui ele não tem picote, né? E daí você pode colar com uma fita adesiva atrás. Daí você cola assim, né, o bichinho aqui na frente, e daí você vai fazer uma dramatização, digamos assim, imitando que você está na escola e que um ouriço vai pegar o apontador seu, né? Você é o outro ouriço, sem pedir. E daí você vai ficar muito bravo, porque ele pegou sem pedir. Aí você vai dramatizar várias situações cotidianas onde você tem que demonstrar que você está respeitando o espaço do seu colega. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A prof acha que vocês vão gostar muito de fazer essa brincadeira e vão poder conversar com os familiares de vocês. Converse com a mamãe, com o papai, sobre essa questão que vocês aprenderam hoje, de respeitar o espaço do outro. Tá bom? A prof depois volta com mais uma aula, tá bom? Da semana que vem. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.